Você está se cuidando? Olha lá, hein? Fica aí só olhando para o mundo, olha, se desdobrando, se matando para fazer tudo aí fora, mas não está fazendo nada aqui dentro. Olha só que não dá certo, hein? Uma hora o corpo pede, uma hora o corpo grita, a mente trava e aí vou te falar, viu? Aí precisa parar obrigatoriamente. Então, prevenção é tudo. E, gente, para nós darmos continuidade, né, nessa semana nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, nos cuidando, olhando com amor, cuidado, né? O amor cura. E a gente precisa conversar sobre as nossas dores emocionais. Em especial, hoje nós vamos falar sobre o luto das famílias, né? Que tem que continuar a sua vida, né? Ressignificar, dar um novo sentido após um evento tão traumático, né? Difícil, que é quando alguém se suicida, alguém próximo, né? Não a família, mas os amigos, no convívio do dia a dia. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui a psicóloga Lívia Machado. Bom dia, Lívia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você. Que bom, Lívia. E bom saber que nós vamos falar de um assunto que precisa ser falado, que é tão importante, né? Perder alguém querido já é tão difícil, já é tão triste, né? A gente lidar, elaborar um luto, esperar o tempo passar, perder alguém já é tão difícil. Ainda mais quando é suicídio, né? É uma notícia que choca tanto. Como as pessoas podem lidar com essa triste notícia, Lívia? O luto, a morte é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida, né? Mas quando ela acontece, é inevitável que a gente passe pela vivência do luto. Então todos nós vamos passar por isso. E quando é por suicídio, né, que a gente fala a morte escancarada, é uma morte violenta, né, existe um estigma, existe um preconceito até em torno dessa família, existe uma culpa, né, que muitas vezes vem, será que eu poderia ter evitado isso? E a verdade é que nem sempre. Né, existem alguns sinais que a pessoa vai dar, mas não é possível evitar. A gente pode trabalhar numa prevenção, mas nem todo suicídio vai ser evitado. E não existe a culpa da família, não existe essa responsabilização, porque cada pessoa tem a liberdade de conduzir a sua vida, né, com o livre-arbítrio. Sim. E a fé, a espiritualidade, ela é um ponto de apoio para as pessoas que ficam. Faz parte dessa rede de apoio, né? Por mais que a gente fale que a pessoa não possa sentir culpa, parece que a culpa é o que mantém ela ainda em sintonia com aquele sentimento, com aquela pessoa. Como ela deve tratar isso para mudar esse sentimento? Como ela deve vencer esse sentimento de culpa? A culpa, ela vem também, né? Inevitavelmente, a gente vai sentir essa culpa. E o processo de elaboração desse luto, né, que dia após dia a pessoa ela vai tendo ações que vão ser mais orientadas para a vida, para voltar à vida ativa, né? Então é inevitável que vai sentir saudades, a saudade fica. O luto é o preço do amor. Então quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente vai conviver com isso pro resto da vida. Porque essa pessoa não deixou de existir pra gente. Sim. Ela continua viva dentro de nós. Então, com o passar do tempo, essa elaboração, ela vai orientando essa pessoa mais para a vida do que para a morte, para a culpa, né? E existem aqueles cinco estágios do luto que muito se fala, mas que... E se eu não passei por algum estágio? Né? E se eu já passei pela negação, mas daqui 2 anos eu volto e sinto essa negação de novo? Será que está errado? Então, existe um outro olhar para o luto, que é o modelo dual. Que hora você vai estar mais orientado para a restauração, para as atividades diárias, vai estar num dia muito bom, e hora você vai estar mais voltado para a perda, para essa tristeza. E esses 2 polos, eles vão oscilando e se equilibrando. Mas ainda assim, pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, você tenha um dia, um momento, um cheiro, alguma situação corriqueira que você vai lembrar dessa pessoa e a dor vai bater na mesma intensidade. Vai, né? É isso que é interessante, né? Quando a gente pensa, a gente fala sobre luto, em especial quando acontece pelo suicídio, a pressa, o desespero de tirar essa dor logo, disso passar, né? E como você disse agora, né? Pode ser daqui 10 anos, vai voltar,
vai sentir, a consciência de que essa dor vai fazer parte da vida ameniza o processo e a vida da pessoa? Eu acho que olhar pelo lado de que o luto realmente ele existe porque existiu o amor, que essa dor, Sim. essa saudade, ela existe porque existiu o amor por aquela pessoa, pode ser até uma maneira de você honrar a memória dela, né? Ela sempre vai estar viva. Sim. E por ela não estar presente fisicamente, a gente é tão apegado ao físico, ao estar junto, né? As memórias que a gente teve, colecionou com a pessoa. Então, acredito que pensar nessa... honrar essa pessoa, essa vida, o privilégio que teve de conhecer, de estar junto, né, pode amenizar, assim, um pouco essa dor. E como que ela faz isso? Ela faz isso sozinha? Não. Como que Na ela verdade, faz? o luto, ele é um processo normal, né? Então, a gente fala que quando ele é muito prolongado e que quando impede a pessoa, né, quando prejudica a vida social, a vida diária dessa pessoa, num longo período, a gente fala em 12 meses, a partir de 12 meses é considerado um luto complicado. Ah, tá. Então a pessoa ela pode pedir ajuda, né, profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, o Centro de Valorização da Vida, Sim. né, ele ajuda quem tem pensamentos, Sim. né, quem está pensando em cometer suicídio, mas também pode ajudar os familiares. Sim. E quando a gente fala em luto por suicídio, a gente chama os enlutados de sobreviventes por suicídio. Olha. Porque é uma morte que mexe muito com todo mundo. Para cada pessoa que morre por suicídio, são afetadas 135 outras pessoas que ficam. Então, a gente fala de sobreviventes por suicídio. Então, é preciso fazer um trabalho de pós-venção. Nossa. Com essas famílias, com os colegas de trabalho, com amigos, né? Com todas essas pessoas que são impactadas direto ou indiretamente com esse luto. Sem dúvida. E você disse, né, dos sinais, né, trabalhar com a prevenção, que alguns casos são visíveis, outros casos não. Quais são esses sinais que a gente pode ir já observando? A pessoa ela pode ter algum comportamento de se autolesionar, então de fazer alguma coisa para se machucar, seja, né, um beliscão, uns pequenos cortes. Então, observar se essa pessoa tem algum comportamento assim. Esse pode ser um dos primeiros sinais. Um outro sinal é a pessoa verbalizar em algum momento: ai, eu não queria mais estar vivo, ai, se eu tivesse morto, ai, queria morrer. Né? São esses pensamentos suicidas que a maioria comunica. Em torno de 1, 2 semanas antes de concretizar o suicídio, essas pessoas elas verbalizam uma vontade de não estar mais. E, por fim, ter a ideação já, ter o plano pronto para fazer isso. E daí pode ser um alerta também quando essa pessoa ela está muito deprimida, ela verbaliza muito e daí de repente ela fica mais tranquila. Então ela está tranquila, então passou, mas às vezes ela já está com um plano pronto e isso tranquiliza essa pessoa. Então, ficar também em alerta caso ela esteja num processo mais depressivo, verbalizando e depois ela se cale e fique tranquila. É importante ficar atento também. E também, né, Lívia, você deu um número das pessoas próximas a essa que se suicidou, que são afetadas violentamente, né, de uma maneira muito violenta, emocional, que fica. Aí tem as outras pessoas que podem ajudar, né? Existem tantas falas que não colaboram, existem tantos movimentos que não são benéficos para essa pessoa. Então vamos falar um pouquinho o que as pessoas podem fazer para os familiares, para essas pessoas próximas, para ajudá-los nesse processo de luto. Em especial da morte por suicídio, né? Como eu falei, existe um preconceito. Muito grande, né? Então, a gente não sabe o que levou essa pessoa a essa decisão tão drástica. A gente nunca vai saber. Não. A intenção, a motivação, ela morre junto com a pessoa. Ai, que triste. E a família, né? Ela não tem culpa, ela não deve ser responsabilizada, ela sofre tanto ou mais, de forma diferente, né, do que outros tipos de luto, Sim. outras situações, de outras perdas. E quem está por perto, né, tem o interesse de ajudar. O mais importante é ouvir, é acolher. Não precisa chegar com frase pronta, né? Ai, que bom, que, né? Enfim,
ele estava sofrendo tanto, já há tanto tempo lutando contra essa depressão, contra isso e tal, e agora, enfim, ele pôde descansar. Como que ele teve coragem? Mas a senhora não merece isso, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, viu? A língua é uma arma, viu? Se a gente não souber o que fala para uma pessoa numa situação dessa, como a Lívia está dizendo, reforçando, sabe, vai fazer uma visita, fica quietinho, mas esteja lá para ouvir essa pessoa, nem que ela não fale nada, mas que ela chore, que ela se sinta, que ela possa sentir acolhido, né, Lívia? Porque às vezes essa pessoa ela não consegue também verbalizar ainda. Não. Ela nem sabe, tem sentimento, não tem como você verbalizar, né? Então, estar junto, pegar a mão, dar um abraço, estar ali disponível, estar disposto a acolher essa pessoa. Com o tempo, talvez ela sinta a vontade, a necessidade de falar, e daí ela vai saber que pode contar com você. E existem também grupos de apoio terapêutico para sobreviventes pelo luto. Que também são grupos terapêuticos, né? Além dos profissionais de saúde mental. E esses grupos, eles são muito bons porque são as pessoas que estão ali, elas passaram pelo mesmo tipo de perda. Então, não existe esse preconceito, existe esse apoio mútuo, existe essa compreensão dessa dinâmica da perda. E aí a pessoa não se sente sozinha, né? Não se sente sozinha. A sensação que dá é que, poxa, aconteceu isso comigo, né? E não acontece com ninguém, mas aconteceu comigo, né? E como é de certa forma comum o suicídio, acontece 1 a cada 45 minutos. Então, é corriqueiro. É corriqueiro, né? Só não é falado, né? Só não é falado. E por não ser falado, se torna muito maior e muito mais pesado para quem sofreu. Verdade. Triste demais, né, Lívia? Muito triste. Mas ainda bem que, que a gente pode acolher, aprender a acolher esses que passam por isso. Lívia, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Deus abençoe seu trabalho e sua missão. Amém. Obrigada, viu?